Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, disse nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra que a liturgia de hoje nos oferece não se trata de uma pregação sobre punição ou exclusão, mas sobre o amor exigente de Deus que nos educa e nos guia para a plenitude da salvação. As leituras de Isaías, da Carta aos Hebreus e do Evangelho de Lucas nos mostram que a salvação é para todos, mas requer um discipulado sério e comprometido. A primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 66, versículos de 18 a 21, nos apresenta uma visão impressionante e cheia de esperança. Deus promete reunir todas as nações e línguas para que vejam a sua glória. Essa promessa, essa visão em Isaías, é um eco da nossa própria Igreja Católica, que em seu sentido etimológico da palavra significa universal. Deus não é o Deus de um único povo, mas o Pai de todos. Lembremos-nos da conversa da samaritana com Jesus, onde ela pergunta ao Senhor: vocês judeus dizem que devemos ir ao templo para adorar? E o Senhor diz que haverá templos onde adorarão Ele em todos os lugares. Bom, a promessa de Isaías de que tomarei alguns dentre eles para serem sacerdotes e levitas não se limita à descendência de Arão. É uma promessa que alcança a todos os que se abrem ao chamado do Senhor. Essa profecia é a base para a nossa missão evangelizadora. Não podemos guardar a fé para nós, ou seja, ser algo individual, para a nossa paróquia ou para a nossa comunidade. Não, somos chamados a ser sinais da solidez da igreja para todos os povos, a testemunhar a alegria do Evangelho, a convidar todos para a mesa do Senhor. A carta aos Hebreus, na segunda leitura, no capítulo 12, versículos de 5 a 17, e do versículo 11 ao 13, nos dá a chave para entendermos o caminho do discipulado. O autor nos lembra que a correção do Senhor não é um castigo, mas uma prova de seu amor. Ele nos corrige porque ama os seus filhos, como pais amorosos que educam seus filhos. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Irmãos, a teologia católica, desde os tempos antigos, compreende a correção de Deus não como uma vingança ou a que se faz, a que se paga, mas como uma pedagogia divina. Ou seja, o sofrimento, as dificuldades e até mesmo as provações não são sinais de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, são oportunidades para crescermos na fé, para nos purificarmos e para nos aproximarmos ainda mais de nosso Senhor. Se rezamos pedindo a Deus paciência, irmãos, Ele nos dará várias oportunidades de sermos pacientes. Por isso, a vida de oração é necessária para nos moldar e para nos preparar para tais momentos. Essa disciplina do Senhor nos leva a produzir o fruto da paz e da justiça. A fé madura não é aquela fé que vive sem problemas, mas a que nas dificuldades se apoia mais firmemente em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo vai além disso. Olhando para o Novo Testamento, Ele nos pede para amarmos como Ele amou. Irmãos, nós sabemos que Ele morreu na cruz por nós, sofreu o inimaginável para que eu e você pudéssemos nos salvar. Então, você que está firme na fé, já atingiu uma certa estatura dentro da igreja, por que não oferecer os seus sofrimentos para a edificação dos irmãos? Una seu sofrimento ao sofrimento de Cristo e doa-se pela igreja. Seja parte no sacrifício de Cristo, como Paulo nos afirma em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, irmãos, nós temos que fazer do sofrimento a nossa força. Isso é adentrar pela porta estreita. No Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 13, Jesus nos confronta com a imagem da porta estreita. Um dos seus seguidores pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Irmãos,
ecoa uma preocupação comum em todas as épocas. A resposta de Jesus não é um simples sim ou não a essa pergunta. Em vez disso, ele nos convida a fazer todo o esforço para entrar pela porta estreita. A tradução mais próxima do texto original usa a palavra agonizai para entrar por esta porta. A porta estreita, irmãos, é um sinal de que a salvação não é fácil. Requer que unamos nossa vontade com a vontade de Deus. E esse caminho exige esforço, renúncia e um compromisso real com o Evangelho de Cristo. A porta estreita é o próprio Cristo. A porta estreita é a imitação de Cristo, que nos pede para tomar a nossa cruz, para amar o nosso próximo, para perdoar, para viver na verdade e na caridade. Jesus nos adverte que no final dos tempos muitos tentarão entrar, mas ouvirão duras respostas, como não vos conheço. Irmãos, não basta dizer, Senhor, comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças, ou seja, não basta ir à missa, comungar de qualquer forma, apenas para cumprir preceito. O que define a nossa relação com Deus não são rituais vazios ou um conhecimento intelectual, mas uma vida que reflete o seu amor. Ir à missa por amor a Jesus, se dedicar em manter-se no estado de graça por amor a Jesus, nos entregarmos dia após dia ao Evangelho por amor a Jesus. Ajudar o seu irmão, amar o seu irmão em Cristo, por amor a Jesus. Somos conhecidos pelo fruto da nossa vida. No fim do Evangelho, Jesus inverte as expectativas afirmando que muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Essa é uma mensagem de esperança e de humildade. Muitos que se sentem seguros em sua fé, em sua posição social ou em sua tradição podem se surpreender no final. E ao mesmo tempo, aqueles que se consideram pecadores ou distantes de Deus, mas que se esforçam com humildade para viver o Evangelho, podem ser os primeiros a entrar. As leituras de hoje nos ensinam, então, que não podemos nos contentar em ser cristãos de fachada. A salvação, irmãos, não é automática, mas um fruto de uma vida em comunhão com o Senhor, de um discipulado que se esforça, de um coração que se deixa corrigir e moldar pelo amor de Deus. A porta da salvação está aberta a todos nós, mas exige um esforço constante, uma conversão diária, um compromisso sincero de seguir a Jesus Cristo. E a Virgem Maria, a primeira a passar pela porta estreita da obediência a Deus, interceda por nós para que consigamos ter a força e a coragem de viver um discipulado autêntico e generoso, unindo as nossas forças, as nossas vontades com a vontade de Deus, amando os nossos irmãos como o próprio Cristo nos amou. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Ele assim me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.